da missionária Luciane Mendes. Enquanto ela se aproxima, eu aproveito o ensejo para dizer do quanto ela é uma bênção para essa igreja, líder junto conosco no Ministério de Irmãs, líder de todos os ciclos de oração junto com a nossa querida diaconisa Gláucia Renovato, e tem servido ao Senhor com inteireza de coração aqui nesta casa espiritual, com seus filhos aqui presentes, intercedendo, o maridão trabalhando, a filha mais velha também. Ela e sua casa têm vivido milagres da parte do Senhor. Portanto, vamos receber a palavra, mão direita lá em cima. Você conhece a saudação? E para quem não conhece, está na tela. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Aplauda o Senhor pela palavra e pela serva do Altíssimo, que fará menção da mesma. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por essa manhã que o Senhor tem preparado para nós. Já sentimos a presença de Deus. Como é bom estar aqui, né? Eu não tenho conseguido vir, porque a pastora Carmen me colocou para Ibadê VIP. Aí agora eu tenho que escolher, né? Ou eu venho de manhã. Ah, meu Deus, mas a graça do Senhor tem nos garantido, né, irmãos? Vamos abrir aí Gênesis capítulo 12, que é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Campanha renúncia. Renunciar, né? Renunciar dói. Mas é necessário. É necessário. Vamos ler o texto sagrado que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quando eu recebi o convite para estar aqui, feito pela nossa querida pastora Carla, eu fiquei pensando, irmãos, sobre renunciar. Renunciar é a recusa de algo que a gente gosta muito. É o ato pelo qual alguém desiste voluntariamente de alguma coisa por uma causa maior. É a desistência de um direito. Às vezes você tem o direito daquilo, mas você desiste para um bem maior. Né? Isso acontece muitas vezes nas questões familiares. Às vezes tem lá aquele que não tem uma casa, mas todo mundo quer a sua parte. Não seria mais fácil liberar para quem não tem? Para quem não tem nada? E às vezes a gente precisa desistir de um direito. Que era direito, mas a gente desiste. No sentido bíblico, é esvaziar a alma da vontade, dos pensamentos, dos sentimentos, para que assim possamos nos encher do que Deus tem para nós. Renúncia é um dos temas mais importantes em toda a Bíblia, pois aborda a ideia de abrir mão de algo importante, ou até mesmo de um prazer, por causa de Deus e dos outros. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso que Jesus disse, quando ministrava, ele disse: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia, oh glória a Deus. Jesus está dizendo, se alguém quiser, não é obrigado, não é, mas se alguém quiser, irmãos, quem na frente de alguma coisa, de algo que está construindo, de algo que vai fazer, de uma obra imensa, vai perguntar para alguém se alguém quiser. Mas Jesus tinha tanta certeza daquilo que ele veio para fazer, daquilo que ele veio para cumprir, que ele estava deixando voluntariamente. Se alguém quiser, se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que fazer uma coisa, aí sim vai ser obrigado, você vai ter que negar a si mesmo, oh aleluia, e todo dia olhar para a cruz. Irmãos, é todo dia, é cada dia, não importa se tem 1 ano de crente, se tem 5, se tem 10, se tem 20, se tem 30, é todo dia, aleluia. Todo dia eu faço aquele compromisso com Deus, todo dia eu olho para a minha cruz e decido, aleluia, continuar caminhando, continuar seguindo, porque eu não sei você, mas tem alguém aqui que nesta manhã, que deseja alcançar o céu, que deseja chegar lá, então é todo dia. A Bíblia até caiu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É todo dia. Todo dia a gente decide pela nossa cruz. Então é renunciar. Quando eu estava pensando sobre renunciar, eu lembrei de Abraão. O Senhor trouxe ao meu coração Abraão. Porque Deus está falando para ele aqui, quando está chamando ele para fazer parte do propósito, para fazer parte da obra, para fazer parte, para cooperar com Deus no propósito, porque nós somos cooperadores de Deus, para cooperar com Ele naquilo que Ele tem para fazer. Ele apresenta o plano para nós nesta manhã, e está nos chamando como cooperadores dEle, e Ele está chamando Abraão. Perceba que 11 capítulos anteriores, aqui, vão falar de um tempo de quase 2000 anos, e agora 13 capítulos para frente, vai falar só da vida pessoal desse homem, que ele está chamando Abraão. Olha como que Deus é detalhista, como que Deus está preocupado contigo nessa manhã, como que Deus está preocupado conosco, com o nosso coração, com aquilo que está nos preocupando. Deus, ele se preocupa com isso. E aqui ele vai dizer para Abraão, a primeira palavra que ele vai dizer, olha só: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus está mandando ele sair. A primeira palavra é sair, irmãos. E sair significa deixar. E a pergunta para nós desta manhã é: o que estamos dispostos a renunciar para viver o que Deus tem para nós? O que você está disposto a deixar? Porque sair é isso aqui, Sair é isso aqui. Eu estou aqui no altar, Sair é isso aqui, É sair da onde eu estou pisando, para pisar em outro lugar. Oh, aleluia. Quem está preparado aqui nessa manhã para sair da onde está, para pegar na mão do Todo-Poderoso e ir para onde Ele quer te levar? Oh, aleluia. Ai, irmãos, se isso fosse fácil, muita gente estava fazendo. Só que não é fácil. Mas Deus escolheu a minha e a tua vida nessa manhã para nos levar para o lugar, para onde Ele quer nos levar.
aleluia. Quando Deus me mandou sair da minha cidade, irmãos, deixar minha terra, deixar minha parentela, o lugar onde eu casei, o lugar onde eu fui criada, o lugar onde eu apresentei meus filhos, Deus não me deu garantia de nada para frente. Meu marido só ganhava pouco, nós não sabíamos nem como íamos pagar o primeiro aluguel. Não tinha o dinheiro total. Aliás, quando eu falei com meu esposo, eu falei com ele assim, a gente não tinha nem casa preparada ainda aqui na cidade de Queimados. Aí eu falei para ele assim, falei para o meu esposo assim, Deraldo, Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir, oh aleluia. E não é fácil muitas das vezes viver assim, porque a gente quer ficar apegado ao lugar, nós queremos, nós somos assim, para nos manter firmes. Mas Deus muitas das vezes quer nos tirar do lugar onde a gente está, para nos levar para onde Ele quer. Aleluia. A primeira palavra que Deus está falando para Abraão é: sai-te, deixa. Ur era uma cidade de grande extensão de terra, irmãos, excelente para a agricultura. No entanto, seu maior destaque era a arquitetura. Lá tinha um sistema de irrigação muito sofisticado, no qual a água era levada para toda a cidade. Isto era uma revolução para a sociedade na época. Só que Deus está mandando Abraão deixar isso tudo. Deixar a terra. A terra representava a região onde ele cresceu, os hábitos, os costumes. A parentela significava a sua identidade familiar. Só que aquela identidade não servia mais para o propósito de Deus. Aquela identidade não servia para Abraão nesse sentido aqui, não. Porque a identidade familiar dele era servindo a outros deuses. E agora Deus estava chamando alguém para servir só a ele. Aleluia, oh glória a Deus. A casa de seu pai significava os laços afetivos mais estreitos. E também a responsabilidade de liderança depois da morte de Terá. Ele tinha que renunciar isso tudo, virar as costas para aquilo que Deus tinha para fazer. E muitas das vezes isso não é fácil, irmãos. Tem que quebrar aqui, ó. Tem que quebrar cadeias aqui, prisões aqui, mentalidade aqui, as coisas que a gente acha que vai precisar, as coisas que a gente acredita que é bom para a gente, mas para Deus não serve. Deus quer dar algo novo, Deus quer colocar algo novo aí dentro, e nós precisamos deixar o que está velho. Aleluia. Jesus falou sobre isso, sobre os odres, que se você colocar um vinho novo dentro de um odre velho, ele não vai suportar o processo da fermentação e vai se romper. E quando Jesus vai falar sobre isso, irmãos, ele nem cita o desperdício do vinho. É porque ele não está preocupado com o desperdício do vinho, ele está preocupado do odre se perder. Oh, aleluia. Então Deus vai te dar estrutura primeiro. Deus vai, e sabe que para preparar o odre, para ele voltar a ficar novo, tinha que colocar ele na água, tinha que untar ele e tinha que escovar ele com azeite. Ele estava velho, mas se fizesse isso de novo, colocasse ele na água, untasse azeite, escovasse com azeite, ele ficava novinho de novo, para receber o vinho. Oh, aleluia. Deus quer quebrar a rigidez, Deus quer quebrar a nossa rigidez, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente pensa que muitas das vezes vai ser bom, e Deus está dizendo: não é isso que eu quero para você, não é isso que eu tenho para você. Para o teu pai funcionou, mas para você não vai funcionar. Para a tua casa funcionou, mas para você não vai funcionar. É Deus nos chamando para o novo, é Deus nos chamando para o novo, é Deus nos chamando para o novo. Oh, aleluia. Deus está dizendo: eu tenho algo novo para você.
Algo novo, irmãos, é algo que a gente nunca viveu. Porque o que você conhece, você já conhece. Mas algo novo é algo que a gente nunca experimentou. É algo que a gente nunca viveu. E é isso que Deus está fazendo com Abraão. Aí, o interessante é que Deus diz para ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Fazer igual a pastora Carla, tá de brincadeira. Mas não é que é. Com que garantia? Com que garantia você está... Deus, tu está me mandando deixar isso aqui. O que o Senhor vai me dar? E Deus está dizendo: eu não vou te dar nada ainda. Tu tem é que deixar. Não tem nada ainda garantido. Tem que deixar primeiro. Rabai, xarabai, cantarabai. Oh, tem que abrir mão. Rabai, tem que deixar. Oh, glória a Deus. Por uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não mostrou para Abraão, irmãos. Abraão teve que sair primeiro. Dar o primeiro passo. Quem nessa manhã, eu tenho certeza que tem, essa palavra é direcionada para pessoas aqui nessa manhã, rabai, xarabai, canta, que Deus quer levar para o novo. Deus quer te tirar do lugar que você está, para te levar para o lugar que Ele quer. Tem que pegar na mão dEle, tem que pegar na mão dEle nessa manhã. Oh, glória a Deus. Quem está aqui nessa manhã para pegar na mão do Deus poderoso e confiar nele para ir para onde Ele quer. O passo principal. Não sei quais são os passos que serão necessários depois, mas o passo principal para viver o que Deus tem para nós é sair do lugar que estamos para o lugar que Ele ainda vai nos mostrar. E isso, irmãos, fala de movimento. Fala de movimento. De se movimentar pela fé. De se mover no Senhor, naquilo que Ele tem. Eu falei aqui sobre quando Deus me tirou da minha cidade. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu consegui a inteira que faltava do aluguel na casa. E Deus abriu uma porta melhor para o meu esposo. Tão boa que deu para a gente comprar todos os móveis novos da nossa casa. Só que Deus não falou nada disso para mim quando eu estava lá. Tive que sair primeiro. Tive que sair primeiro. E aí Deus me levou justamente aqui, irmãos, para me entender o que Abraão sentiu quando ele saiu. O meu coração ficou pequenininho dentro do meu peito, saindo da minha cidade com os meus filhos, com o meu marido para o novo, sem saber o que era, sem saber o que ia ser, sem saber o que ia dar. Irmãos, Deus tem me mantido nessa cidade. Eu já estou aqui há 13 anos, 13 anos, e Deus, nunca faltou dinheiro para o aluguel, nunca faltou dinheiro para a conta de luz, nunca faltou dinheiro da água. Oh, glória a Deus. E, irmãos, a minha mãe ficou preocupada quando eu saí da minha cidade, a minha mãe, e eu entendi o coração dela, porque nós passávamos prova lá. Ela pensou assim: o que vai ser deles naquela cidade sem ninguém? Só que você não está na mão do teu pai, você não está na mão da tua mãe, você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Oh, rabá, xarabai, cantarabai. Ele não te desampara, Ele não falha, Ele não perde uma batalha, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes nós queremos ficar agarrados, e Deus está dizendo assim: eu vou levar a gente para o novo aqui, eu vou levar a gente para o novo aqui, eu vou levar a gente para o novo aqui, aleluia. E eu acho interessante essa nenhuma preocupação de Deus de nos dar garantia nenhuma. A gente, quando vai fazer alguma coisa com alguém, a gente fala: vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. A gente dá todas as garantias. E Deus não está preocupado nem um pouco com isso. Oh, aleluia. Aí, o verso 2 ainda é Deus falando
Quem ainda está falando aqui é Deus. E olha só o que Deus vai dizer para Abraão: far-te-ei uma grande nação. Abraão, irmãos, o que Abraão tinha naquele momento ali? Nada. Se ele estava deixando, então ele não tinha nada. Nada vezes nada. E talvez seja exatamente que como você está nessa manhã. Aí Deus vai dizer assim: far-te-ei uma grande nação. Quem está dizendo? Deus. Far-te-ei. Quando Deus te revela o futuro, Ele está te dando a forma de viver o presente. Ah, se você não pegou isso aqui, você tem que pegar. Quando Deus te revela o futuro, porque olha aqui, olha, irmãos, Abraão estava sozinho, ele e Sara, não tinha ninguém. Aí Deus está dizendo para ele assim, ó: far-te-ei uma grande nação. Deus estava revelando o futuro, o que estava lá na frente, mas Abraão não tinha nada, aleluia. Aí sabe o que Deus falou comigo? Quando eu te revelo o futuro, eu estou te dando uma forma de viver o presente. Para de andar de cabeça baixa, para de receber tudo que os outros, tudo que as pessoas falam, para de se colocar para baixo. Você mesmo se coloca para baixo, você mesmo se coloca aquém daquilo que Deus já disse que faria. Sabe por quê? Porque não vai ser você que vai fazer. Ele tá, olha o verbo aqui, irmãos: far-te-ei. Deus está garantindo aqui que quem vai fazer Ele, quem vai fazer Ele, quem vai fazer Ele. Não é tua responsabilidade saber como que se dará, como que vai fazer. E muitas das vezes a gente quer fazer isso. Eu vou correr aqui. Abençoar-te-ei significa concessão, tanto nos bens espirituais quanto nos bens materiais. Engrandecerei, tornar grande, fazer crescer, valorizar. Tudo ações de Deus, nenhuma de Abraão. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O Espírito Santo falou comigo assim: Deus não nos chama para fazer, Deus nos chama para ser. Não se preocupe em fazer, se preocupe em ser. Isso não significa que nós não vamos fazer, não é isso. Mas quanto ao teu chamado, quanto ao que Deus falou, não se preocupe em fazer. Muito pelo contrário, deixa que Ele faça. Se preocupe em fazer para os outros. Se preocupe em fazer pelos outros. E deixa que do que Deus te prometeu, quem vai fazer Ele. Ele vai fazer, Ele vai cuidar. Deus não nos chama para fazer, Deus nos chama para ser. Sabe por quê, irmãos? Lá em Romanos capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, sobre Abraão: por pai de multidão te constituí. Antes dele sair, irmãos, Abraão não tinha saído ainda. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Ou seja, aquele que tem poder para ressuscitar, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Porque se Ele tem poder de trazer a vida de volta, meu irmão, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Olha só o que o texto está dizendo. O texto está colocando no nível lá em cima. A saber, o Deus, aquele que vivifica dos mortos. Ou seja, aquele que ressuscita. Eu não tenho poder de ressuscitar, você não tem, os médicos não têm, a medicina não tem, mas Deus tem. Deus tem poder de trazer a vida, aquilo que está morto aí dentro de você. Ele tem esse poder de ressuscitar história, ressuscitar sonho, ressuscitar projeto, ressuscitar corações, ressuscitar aí, trazer de volta. Ele tem esse poder. Mas o mais perfeito aqui nesse texto é isso, ó: e chama as coisas que não são como se já fosse. Ele está falando, ele está chamando as coisas que não são como que se já fossem.
É isso, ele está falando de Deus, porque Deus, ele tem esse poder. Então quando Deus te fala alguma coisa, ele não está jogando conversa fora. Quando Deus te fala alguma coisa que você vai ser, ele não está jogando conversa fora. Ele sabe o que ele está falando. Por quê? Porque ele chama as coisas que não são como se já fosse. Esse é o Deus que nós servimos. Quem ainda está falando aqui é Deus. Far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei. Quem vai fazer é Deus. Quem vai realizar é Deus. Eu tornarei o seu nome famoso. Deus está dizendo para Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Abraão, eu tornarei o teu nome famoso. Não seria Abraão que faria nada disso. Era o próprio Deus que ia, aleluia, comissionar tudo isso. Ele é quem ia fazer. Ele quem ia operar. A responsabilidade de Abraão aqui, irmãos, era só ser. Olha só o que o texto diz: e tu serás uma bênção. Vira para esse irmão que está do seu lado aí e diga para ele: só se preocupe em ser. Só se preocupe em ser. Se preocupe em ser. Ser uma bênção, ser leal. Ser leal, ser amigo, ser companheiro, oh glória, ser prestativo, ser comunicativo. Só se preocupe em ser. Cuida do teu ser nessa manhã. Olha para dentro de você e cuida de quem você é, cuida da promessa, cuida do que Deus falou que ia fazer. Se preocupe em ser. Ser uma bênção será resultado do agir de Deus. Ser uma bênção será resultado da promessa de Deus. Porque Deus não nos chama pelo que a gente é. Irmão, se Deus me chamasse pelo que eu era, eu nem estaria aqui. Eu era tímida. Falar em público, nem pensar. Mas Deus não estava me chamando pelo que eu era. Deus estava me chamando pelo que Ele ia fazer de mim. E é isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Deus não está te chamando pelo que você é, mas pelo que Ele vai fazer de você. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer uma obra linda. Deus vai transformar. Deus vai libertar. Deus vai fazer. Muita gente resiste porque começa a olhar para si, começa a olhar para as suas possibilidades, mas nesta manhã não. Para de olhar para si e começa a olhar para o Deus que está te chamando. Ele está diante de você nessa manhã e está te convidando para o novo. Vem, 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 vem. Eu já estou caminhando para o final. O verso 3 diz assim, ó: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é antes de sair. Abraão não tinha saído ainda. Aqui é Deus que está falando com ele. Aí sabe o que Deus falou comigo aqui? Olha só. Deus está condicionando a caminhada de Abraão a pessoas. Deus já está dizendo aqui para ele que vai ter pessoas no caminho dele. Deus está dando a Abraão a oportunidade de não caminhar sozinho. Deus já está dizendo para ele: vai ter pessoas, Abraão, no teu caminho. E olha só, e esse compromisso aqui Deus está fazendo com Abraão. E antes da saída de Abraão, Deus já estava colocando uma armadura em Abraão. Deus já estava protegendo Abraão. E eu creio que nessa manhã Ele também está nos protegendo, irmãos. Porque na nossa caminhada vai ter gente que vai nos fazer bem. Mas na nossa caminhada também vai ter gente que vai nos fazer mal. Só que Deus já está tirando de você essa responsabilidade nessa manhã de se preocupar. E eu vim aqui trazer o recado que Deus me deu, que o Espírito Santo me deu, para dizer para você nessa manhã: não se preocupe com quem não está com você. Não se preocupe. Para
de mandar mensagem no Facebook. Para de mandar mensagem no status. Para de gastar energia. Porque o próprio Deus está dizendo para Abraão aqui. Gente, Deus não podia abençoar as pessoas diretamente, mas Deus está condicionando a bênção das pessoas a Abraão. Deus está dizendo para ele assim, ó, quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus chama, Deus garante. Se Deus te chamou, se Deus está te chamando para o novo, eu preciso te falar isso nessa manhã, para você não ficar de mimimi, para você não ficar de conversinha, mandando isso ou para aquilo, não. Deus estava tirando isso das costas de Abraão. Não se preocupe com quem não está com você. Oh, aleluia, não se preocupe com isso. Se Deus te chamou, alguém vai olhar para você e vai reconhecer, ela tem um chamado de Deus, vou abençoar, está aqui. Não, e também não fica agarrado a essas pessoas também não. Você vai ter consideração, você vai honrar, mas a bênção está vindo de Deus. Deus é quem está dando a bênção, aleluia. Oh, glória a Deus. E também quem não te abençoar, não se prenda não, deixa para lá. E também não peça vingança, para com isso. Crente não faz isso, crente de verdade não fica assim. Crente de verdade só atende o chamado e cumpre. Só atende o chamado e cumpre. Oh, aleluia. Deus está tirando o peso dos teus ombros nessa manhã. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Irmão, Deus é o garante. Ele é que garante o chamado, é Ele. E se Ele não tiver, eu sinto muito, mas se Ele estiver, oh, glória a Deus, aleluia. Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ninguém vai parar o que Deus tem com você. Deus estava protegendo Abraão. Deus estava dizendo, o que eles fizerem a você, eu farei a eles. Irmãos, que compromisso é esse que o próprio Deus está tendo com Abraão? E o compromisso que Deus tem conosco nessa manhã é que Deus tem nos chamado para ser uma bênção e também para caminhar pela fé. Esse é o nosso chamado nessa manhã, o chamado de ser uma bênção na vida das pessoas e também caminhar pela fé. Aí o verso 4, para a gente finalizar, diz assim, ó. Só a primeira parte. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Tudo o que nós falamos aqui antes, era Deus se comprometendo com Abraão. Antes dele sair para o novo, antes dele viver o novo, antes dele viver tudo que Deus tinha para ele, Deus se comprometeu. E agora a parte de Abraão está aqui. Assim partiu Abraão. Assim, desse modo, desta forma, deste jeito. Não precisa de muito. Não precisa de muito. A única coisa que Deus quer da gente nessa manhã é obediência. É obediência. Oh, aleluia. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não vai te rejeitar. Ele não vai te rejeitar. Ele só quer saber se você vai ser obediente. É a única coisa que Deus precisa de nós. E eu sei do que eu estou falando nessa manhã. Porque quantas das vezes eu queria tudo de Deus. Eu queria isso, eu queria aquilo.
aquilo, eu queria que Deus fizesse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo, até que um dia eu fui parar no hospital, abortando sem saber, e naquele dia eu fiz um compromisso com Deus, dentro daquela cama de hospital, dentro daquele quarto. Aí eu elevei a minha voz para o céu e disse: Senhor, a partir de hoje, do jeito que for, da forma que for, eu vou te obedecer. Mas eu estou falando isso para você nessa manhã, para que não seja desse jeito para você, que nessa manhã você no teu coração faça um compromisso de confiar no Senhor, de andar conforme Ele quer, de seguir os caminhos dEle e de obedecer a Ele. E nem que para isso você tenha que renunciar, deixar. Eu não sei o que você vai ter que deixar para trás, mas que você se prepare, sabe? Tire as vendas dos teus olhos. Se tiver escamas nos teus olhos nesta manhã, que elas caiam por terra, porque muitas das vezes há escamas nos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Nós ficamos apegados ao velho porque achamos que o velho está bom, mas nesta manhã, que as escamas dos teus olhos caiam por terra e você veja e contemple aquilo que Deus tem para você. Se você ler os capítulos para frente, você vai ver como Deus foi com Abraão. E assim como Ele foi com Abraão, Ele será contigo também. Que Deus em Cristo nesta manhã te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.